Estamos ao vivo, boa noite. Vamos entrando. Logo a Jéssica já deve estar entrando também. Para quem não me conhece, eu já vou me apresentando aqui. Meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula em Piracicaba. O meu objetivo é contribuir com informações para que todas as pessoas gestantes possam alcançar partos respeitosos e dignos. Eu acredito que assim deve ser o nascimento. A Jéssica já chegou aqui, vamos conversar hoje sobre os mitos da vagina. Deixa eu só alterar aqui que acho que veio um... Eita, faz parte. Aí, oi Jéssica, Jéssica já... Vou solicitar aqui para ela entrar. Já está aqui comigo. Olá, Olá! Boa noite, tudo boa bem? noite. Eu tô ótima, e você? Tô bem também. Quanta coisa, né? Aconteceu aqui nessas 2 últimas semanas. A gente ficou conversando e aí tivemos que adiar a nossa live por motivo de Sim, parto. Eu quero te agradecer imensamente, Jéssica, por toda a sua compreensão, generosidade, por estar aqui comigo essa noite. Acredito que é um assunto super pertinente, que a gente sempre tem que estar falando mesmo. E então quero começar te agradecendo mesmo por isso, por estar aqui, porque eu estou muito agradecida e muito feliz mesmo pela sua presença. Carol, eu que É, Jé- agradeço. Eu que agradeço você pelo convite. Para mim é muito legal estar aqui, podendo falar um pouco mais da minha profissão, que não é tão conhecida, né, a área que eu escolhi, e também para falar sobre esse tema que, como você disse, é muito importante, gera muita confusão ainda. Eu acho que é nosso dever, que trabalha diretamente com isso, esclarecer, né? sim, com certeza. Jéssica, a casa é sua aqui. Eu já me apresentei brevemente. Se você quiser se apresentar, fique à vontade. Traz pra gente o que que você faz. E Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que a minha internet ela não tá muito boa aqui hoje, sabe? tá ótimo, tá ótimo. A qualidade da internet e da internet não, desculpa, do áudio e da imagem tá muito boa. Então tá. Bom, se acontecer alguma coisa, vocês avisam aí no chat. Gente, então eu sou a Jéssica, eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2019, né? Eu concluí a minha graduação. E eu fui descobrir que eu gostava da área da saúde da mulher, da fisioterapia pélvica, não foi assim de cara quando eu entrei na faculdade. Foi lá para o meu quarto, para o último ano de faculdade, que eu comecei a ter um contato maior com essa área. Eu descobri que era aquilo que eu queria fazer pro resto da minha vida, que era o que eu tinha realmente vocação para fazer, o que eu sabia fazer. E aí eu fui atrás, né, de começar a querer buscar, iniciar minha carreira nisso. E aí eu comecei a iniciar minha carreira dentro da universidade mesmo, eu fui para a área acadêmica, e eu comecei no ano passado a fazer meu mestrado na Universidade de São Paulo, no departamento de ginecologia e obstetrícia. Então hoje, o que eu me dedico assim na maior parte do meu tempo, além do que eu faço na página, né, que é trabalhar com educação sexual na internet, é me dedicar ao meu mestrado e ao meu estudo, que é feito com uma população voltada para disfunções sexuais. Então, eu trabalho diretamente com isso. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Comecei a querer me aventurar pelo Instagram também ano passado. E eu descobri que falar sobre sexualidade, falar sobre saúde íntima é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Ai, que legal. Então, que bom que você está aqui, porque é isso que a gente gosta, né? De pessoas que gostam de falar sobre o assunto, porque daí a gente pode destrinchar mesmo, falar Sim, mesmo. Ô, Jéssica, falar de sexo, né, é tabu para muitas pessoas ainda, mas eu acho que principalmente para muitas mulheres, porque, consequentemente, falar sobre sexo, sobre as nossas partes íntimas, é uma questão histórica. Eu acredito que
Até por questões, considerando que houve o tempo em que nós, mulheres, a gente não podia nem se tocar, era proibido a gente se tocar, né? E hoje, mesmo no século XXI, a gente percebe o quanto isso ainda vem reverberando, porque as avós não falavam com as mães, então as mães tinham dificuldade de falar com as filhas. Então, nesse tempo atual aqui, onde a gente está vivendo, ainda a gente sente esse drama assim, de mulheres que não se tocam, não se olham, né? Porque tem receio, tem vergonha, tem medo até de ser, de alguém ver, de alguém saber, né? E ficar com Sim. numa situação difícil. O que que você acha disso? Realmente existe essa dificuldade Gente, isso na sua... acontece muito. Na minha prática clínica mesmo, eu consigo visualizar isso. E também quando eu falo sobre esses temas aqui no Instagram, eu percebo que ainda é um tabu gigantesco. Então, não importa que a gente está em 2021, sabe? Às vezes parece que a gente está muito lá atrás. Eu acho que a gente, de fato, está muito lá atrás. Quando a gente vai falar de sexo, de sexualidade, principalmente quando a gente fala de sexualidade feminina. Porque para o homem tudo é mais fácil, Uhum, né? Todo assunto que gira em torno do homem, a gente consegue fazer de uma forma mais fácil. Quando a gente fala de mulher, fica mais complicado. E isso vem também das próprias mulheres. Elas foram e ainda são, né, tão reprimidas que ainda hoje elas não conseguem falar sobre isso. Então, há um tempo sim. atrás, eu postei um vídeo na rede social vizinha falando sobre masturbação feminina, que eu colocava no vídeo que eu já tinha ouvido pessoas falarem que masturbação feminina era pecado. E que eu achava isso muito tóxico, falar isso pra uma mulher. E, gente, Sim. causou demais esse vídeo. Choveu de comentários. E ao mesmo tempo que tinha muita gente defendendo isso, tinha muita gente falando, mas é pecado, eu tenho certeza que é pecado, na Bíblia tá isso, não sei o Nossa. quê. Falando muita coisa, sabe? Falou, mas não é Uhum, tóxico, é só minha opinião. E aí, gente, assim, não é só uma opinião, sabe? Você tem todo o direito de ter as suas crenças, com certeza. Mas difundir e apontar o dedo para outra pessoa é muito complicado. Porque depois é a uhum, fisioterapia pélvica que recebe essas mulheres, entendeu? sim. Depois sou eu que vou lá lidar com elas no consultório, falando que elas estão com traumas, que elas estão com dores, que elas não conseguem ter relação sexual, que elas não conseguem passar um espéculo no exame ginecológico. Uhum, E isso vem de repressão sexual, isso não vem só de trauma físico. Na maioria das vezes é um trauma psicológico que está envolvido. Então é muito mais grave do que só falar e apontar e falar, não, é pecado sim. É muito mais do que uhum. isso. E abrindo um adendo, assim, né? Também no nosso trabalho como doula, é muito difícil quando acontece esses tipos de disseminação, porque o parir está muito relacionado também com o sexo, lógico, é a finalização também, né, do ato, vamos colocar assim, quando é feito de forma sexual, né, porque também hoje tem as fertilizações e tal, mas digamos que foi feito pelo sexo, então o parir é a consequência lá, né, de toda a travessia que aconteceu e aí as mulheres poderiam se tocar, poderiam se masturbar durante o parto e elas Sim, têm esse receio, né? Essa vergonha de não pode tocar. Isso é muito complicado também. Então, traz consequências assim para vários âmbitos, né? Na semana passada, eu abri caixinha e vieram algumas dúvidas de pessoas que gostariam. Eu coloquei assim na caixinha: o que que você gostaria de perguntar, mas você tem vergonha? Mas acho que antes da gente começar a falar sobre as perguntas que vieram, que foram muito pertinentes, inclusive, acho que a gente pode começar numa introdução da vagina, assim, o que que é a vagina? O que que é vulva, né? Porque muita gente ainda sim, acredita que vagina, vulva é tudo a mesma coisa. Acho que a gente poderia começar com a introdução do que é a vagina, sim. Esse né? é um termo que é muito confundido entre as pessoas, não só entre as mulheres, eu acho que no geral. E foi até um tema, assim, meio polêmico que a gente ficou discutindo depois, né, sobre o nome da live. Mas por que, gente, Sim. acontece isso? Eu acho que tem muito a ver com uma questão machista e patriarcal mesmo, de reduzir a genitália inteira da mulher só ao canal vaginal, que é de fato a parte que eles estão interessados. Então, eles Uhum. resumem tudo de uma genitália inteira no nome.
E tem muita confusão sobre isso. Então, assim, eu trouxe aqui a minha vulva de pelúcia para mostrar para vocês, porque aí fica mais fácil. Ai, que Ó, maravilha. tudo isso que a gente vê externamente, tudo, é o que a gente chama de vulva, tá? Então, toda essa Uhum, parte externa, e aí tem várias estruturas. A gente tem clitóris, a gente tem os lábios internos, externos, tudo isso aqui é vulva. E vagina, uhum, propriamente dito, nada mais é do que o canal vaginal. Então, é a parte interna. Então, a vagina, certo. propriamente dita, ela é um órgão interno, tá? Como se ela fosse um tubo, e ela se conecta Uhum, com o colo do útero. Então, ela é uma parte mais interna da genitália feminina, e ela está relacionada com o quê? É por esse local que vai sair a menstruação, é pela vagina que recebe o pênis no ato sexual, é por lá que sai o bebê quando a mulher tem o parto natural. Então, é essa pequena parte da genitália feminina que a gente chama de vagina, a parte interna. uhum, E na vagina, ao redor da vagina, então pensa que ela é como se fosse um tubo. Ao redor da vagina, nós temos o que nós chamamos de músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que envolvem não só a vagina, como também o ânus, tá? Então, é uma musculatura que está uhum. ali e ela regula toda a função urinária, fecal e também a função sexual feminina. Tá? É uma musculatura que fica ali envolvendo essas estruturas. Uhum. O Tanto que não é, desculpa, Jéssica, tanto que não é falado, né, sobre a vagina, sobre a vulva, sobre os pequenos lábios, os lábios internos, os lábios externos, que na criança essa genitália ela é mais assim, a vulva, ela é mais fechada e aí depois, conforme a gente vai crescendo, né, vai se abrindo e vai se formando os lábios externos. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu morria de vergonha, porque estava mudando. E aí a gente fica assim assustada, porque a gente nunca viu isso e acha que alguma coisa está acontecendo de errado, né? Sim, E é normal, e cada uma é diferente uma da outra, então algumas vão ter lábios maiores externos, outras menores, e tá tudo bem, é assim mesmo. O Brasil é um dos campeões aí é, dessas cirurgias que fazem, né, para cortar e sem necessidade alguma, é só para satisfazer o outro, né? E porque a exatamente. gente não se conhece, porque a gente acha que tem que ser igual de criança, sei lá. Isso daí eu acho que vem de uma cultura, assim, de pessoas que consomem muita pornografia, entendeu? Que Uhum, idealiza que a vulva perfeita, ela tem que ser pequenininha, simétrica, rosinha, não pode ter nenhuma cicatriz, não pode ter nada. Então, exatamente. vem dessa cultura. E aí, gente, aquilo ali é irreal. É o que eu sempre falo, entendeu? Pornografia é lixo, é completamente irreal. Faz as mulheres terem uma visão deturpada do corpo delas. E aí começa essa procura incansável pela estética íntima, que vai desde procedimentos que a própria fisioterapia faz, quem trabalha com dermatofuncional, até procedimentos cirúrgicos. E a cirurgia, ela não é um demônio, ela foi feita para melhorar a saúde das pessoas. Só que as mulheres procuram por fins estéticos e não porque realmente precisam. E tem cada vez mais médicos Uhum, fazendo essas cirurgias. E me dói muito ver essas mulheres fazendo isso sem necessidade, porque elas estão mutilando uma parte do corpo delas que é muito importante para a função sexual. Elas estão ali por um motivo, não é uhum, para cortar. Então é complicado. sim. Uhum. Das caixinhas das perguntas da caixinha, né? Qual que é o tamanho da vagina? É possível perder alguma coisa dentro da vagina, Jéssica? Então, a vagina em si, ela é um tubo que tem aí em média de 7 a 10 centímetros, né? Isso muda de pessoa para pessoa, mas em média é isso daí. Então, como eu falei, ela é um tubo e ela tem um final, né? Ela termina onde começa o colo do útero. Então, não é possível que você perca nada dentro da vagina. Isso daí eu já vi muita mulher ficar apreensiva, principalmente durante o ato sexual, quando a camisinha se perde lá dentro e a mulher, tipo, chega aí pro hospital para tirar, porque fica louca achando que aquilo lá vai se perder do corpo dela, né? E isso não acontece. Justamente por isso, a vagina é um Uhum, tubo, tem um final. Então, se acontecer de alguma coisa ficar lá dentro,
é fácil de tirar. Você coloca a mão, procura e você vai conseguir puxar. Não tem a chance daquilo se perder, né? Outra coisa Uhum. importante, para quando a gente fala sobre o tamanho da vagina, muita gente fica assustado, né? Fala tipo, ah, mas 7 a 10 centímetros? Então, 8 a 10. como, né? Como que, sei lá, um pênis de 20 centímetros consegue penetrar a mulher? E aí que eu falo como é importante que a mulher esteja excitada e que tenha as preliminares. Por quê? A vagina, ela dobra de tamanho. Então, ela dobra de tamanho tanto no seu diâmetro quanto no seu comprimento. O colo do útero sobe e a vagina se alarga para poder receber o pênis sem que isso cause dor. Quando a mulher não Uhum. está excitada o suficiente para que esse processo fisiológico aconteça, é onde causa dor, onde a mulher às vezes fala que sente uma sensação do pênis está batendo no fundo do útero ali, está machucando. Às vezes pode ser a falta de excitação. Uhum. E esse colo do útero é o que vai dilatar durante a gestação, e tanto que a vagina é essa musculatura que durante esse processo, com os hormônios do parto, ela vai se alargando ainda mais para que esse bebê possa coroar e descer, né? E aí volta Exatamente. tudo. Muita gente até teve essa pergunta, depois a gente pode falar sobre o mito da vagina larga, né? Sim. Mas a musculatura ela volta e a minha percepção é de que até melhorou, porque criou-se uma consciência corporal melhor depois do parto. E eu já ouvi isso de outras pessoas também que tiveram parto normal, natural, vaginal, de que tiveram essa consciência corporal pós-parto e que o prazer até melhorou depois, né? Então, existe vagina larga? Foi uma das perguntas que veio pra gente na caixinha. Gente, esse é um mito que eu já ouvi falar, acho que toda mulher em alguma fase da sua vida já ouviu isso. De novo, estamos frente a uma afirmação que vem de uma cultura machista, de resumir a mulher aquilo ali. Então, ele inviabiliza toda a função sexual da mulher e tenta fazer com que ela seja menos importante por conta disso. Então, é uma maneira de tentar reprimir a sexualidade da mulher, de fazer ela se sentir usada, suja, enfim, não é verdade, gente. É uma coisa assim. Se você Uhum, parar pra pensar um pouquinho, você vai ver que não faz muito sentido. Por quê? A vagina é um órgão completamente elástico, ela foi feita para aquilo ali, certo? A vagina, antes de alguém pensar em transformar a vagina num órgão sexual, propriamente dito, ela foi feita para passar um bebê. Então, ela precisa ter propriedades uhum, elásticas. Então, o que acontece? Ela se dilata e depois ela volta ao tamanho normal. Então, não importa quantos parceiros a mulher tenha, não importa se a mulher passou por um, dois ou três, enfim, partos naturais, é impossível que a vagina mude o seu tamanho de uma forma permanente. Isso não acontece. O que acontece, e as pessoas tendem a confundir, principalmente em mulheres, às vezes, com uma idade um pouco mais avançada, ou mulheres que já passaram por uma gestação, quando o bebê é muito grande, por exemplo, é que a musculatura do assoalho pélvico que envolve a vagina fica fraca. É como se fosse uhum, qualquer outro músculo do nosso corpo. Então, tudo que a gente não usa, que a gente não exercita, se enfraquece. E aí, como essa uhum. musculatura ela está abraçando todo o canal vaginal, ela começa a ficar fraca, começa a ficar mais flácida, já às vezes até com o próprio envelhecimento da pessoa, dá a sensação de que a vagina está mais larga. Mas não é a vagina propriamente dita, são esses músculos que não foram treinados, não têm resistência para isso, e aí dá essa impressão. Mas isso também é Sim. perfeitamente modificável. E não tem relação com o parto, né? Propriamente dito. Pode acontecer com uma pessoa que nunca pariu, por exemplo. Pode, e assim, ó, muitas mulheres, se forem numa fisioterapeuta pélvica e for fazer uma avaliação, ela não tem um assoalho pélvico forte. Muitas vezes ela tem um assoalho pélvico ali assim, ou ela tem fraqueza, ou ela tá ali na média. Nunca você vai encontrar uma pessoa comum que não exercita Uhum, essa região com um assoalho pélvico assim, ó, forte, resistente, alongado, porque é uma área que as pessoas nem lembram, às vezes nem sabem que existe. uhum. Tem os exercícios, né, que dá para fazer de pompoarismo. Eu acho o máximo, assim. Acredito que deveria ser passado
pra gente. Tem muita gente que desconhece, inclusive, eu acho muito legal. Sim, Mas além disso, com certeza, a fisioterapia pélvica é o que pode auxiliar muito, assim. É, pelos pubianos atrapalham a higiene. Jéssica, tem muito isso também, né? Das sim, mulheres não querem ter pelo. E aí agora também está entrando essa estética de laser para arrancar sim, todos os pelos, e as mulheres arrancam todos os pelos. No parto também. Com aquele barrigão, as mulheres fazem de tudo para tentar, para buscar se depilar, muitas vezes assim, coisa que sim, é extremamente, né? Pode ser extremamente desnecessário. sim. Às vezes no consultório ginecológico e na fisioterapia pélvica também é comum as mulheres pedirem desculpa por não estarem depiladas. Tipo, ai, doutora, você me desculpa, mas é que Sim, não deu é, tempo. Tipo, gente, não precisa disso, sabe? Tipo, pelos são normais, naturais, todo mundo tem, homem tem, mulher tem. Mas é só a mulher que fica bitolada com essas coisas por, né, motivos óbvios. Mas assim, os uhum, pelos pubianos, eles não atrapalham a higiene. Então, a mulher ela não é mais suja porque ela resolveu manter os seus pelos. É claro que você uhum, precisa manter aparado. Você não vai deixar ficar muito grande, né? Por uma questão de bom senso, pra, sim, certo? Mas não tem, tipo assim, nada que contraindique você manter os seus pelos. Pelo contrário, os pelos pubianos, a função deles, eles estão ali na vulva para proteger a entrada, né, de qualquer corpo estranho na própria vulva e também na vagina. Então, é uma camada a mais para tentar proteger essa região, que é uma região sensível. E também, os pelos, quando eles estão, por exemplo, aparados, eles podem inclusive aumentar o prazer sexual da mulher. Porque a fricção dos uhum, pelos, eles causam uma sensação diferente. Então, não tem nenhuma indicação para que as mulheres tirem os pelos, a menos que elas queiram, que elas não gostem. É claro que ninguém é obrigado a gostar, sim. mas não tem essa relação com falta de higiene. Eu já ouvi, inclusive, que pode auxiliar na lubrificação, né? Os pelos podem auxiliar ali para manter uma lubrificação melhor e faz sentido também. Sim, A Joyce está trazendo aqui, mulheres adultas têm pelos, né? E é verdade, é é isso. Mulheres exatamente adultas têm isso. pelo, gente. Temos que aceitar. É preciso lavar a vulva com sabonete íntimo, Jéssica? Gente, se você não quiser, não. Na verdade, até eu indico para as minhas pacientes e para todo mundo que eu converso a não usar o sabonete íntimo. Porque, na verdade, o sabonete íntimo ele é vendido como algo para o seu cuidado, como algo que é próximo do pH da vagina, e é mentira. Não é. É só mais um produto que eles inventam para tentar mascarar o cheiro da vagina, entre outras coisas. Então, eu, Uhum, particularmente, não gosto do sabonete íntimo. Eu aconselho as minhas pacientes a usarem o sabonete glicerinado de bebê, porque ele é mais suave, não tem problema de causar nenhuma alergia, não modifica o pH da vagina, então não enfraquece a microbiota da vagina. Eu acho mais saudável. Se você quiser usar uhum. de vez em quando, vamos lá, mas no cuidado diário, água, só água também é uma opção. Ou então o sabonete glicerinado eu acho que é a melhor opção, entendeu? Vagina, gente, tem cheiro de vagina. Não adianta querer ficar passando coisas ali para tentar mascarar um cheiro que é normal, que é natural. Ninguém deveria ficar nessa neura, sabe? Uhum. Perguntaram também sobre o gosto, né? Que gosto que a vagina tem. Acho que muda, né? Assim como o sêmen do pênis também, Sim, né? Vai de acordo com a alimentação, enfim, sim. da pessoa, mas um gosto normal também da É o, vagina, é de... o gosto característico da vagina. Então, tipo assim, a vagina ela é um ambiente ácido. Então, o gosto, o cheiro, tudo isso tende a ir para um lado mais ácido, né? Tem essa acidez envolvida. E é muito importante Uhum, que a mulher ela conheça o seu cheiro e o seu gosto. Porque a primeira coisa que muda quando tem uma coisa de diferente naquela região é o cheiro
é a qualidade do muco, que é uma coisa normal, mas quando tem algum problema, ele muda e aquilo ali passa a ser corrimento, não é mais muco. E se você não sabe como é o seu normal, você nunca vai saber quando tiver um problema de fato. Às vezes, quando você acordar, já tem alguma coisa mais séria. Então, é importante que as mulheres saibam. Essa foi uma boa pergunta. A Vivi aqui perguntou se pode usar sabonete glicerinado, se é indicado Sim. de glicerina. Sim, é o que eu uso particularmente. E até se vocês quiserem usar aquele sabonete líquido, ele é ainda melhor. Porque ele não fica exposto no banheiro, né? Então não tem chance de acúmulo de bactérias. Então o líquido glicerinado é o mais indicado. Mas pode ser em barra também. Uhum. E a vagina, lavar a vagina com sabonete íntimo, Nunca. em Nem hipótese com, alguma. nem com sabonete íntimo, nem com glicerinado, nem com água, nem por nada, pelo amor de Jesus. Não, vagina não foi feita para ser lavada. Tá? A gente lava a vulva, parte externa, tudo. Lava ali os lábios internos, externos, o monte público, lava o capuz do clitóris, mas a vagina, que é a parte interna, a gente nunca pode lavar. Por quê? É muito comum que algumas mulheres tenham a prática de fazer a ducha vaginal. Então, pega o chuveirinho do banheiro, coloca dentro da vagina, depois deixa a água sair, porque acha que assim vai estar mais limpa. Principalmente no finalzinho da menstruação ou quando tem uma relação sexual. Gente, isso é muito prejudicial. Isso acaba com a microbiota, com a flora vaginal, entendeu? A gente tem micro-organismos ali, a gente tem bactérias, a gente tem fungos que estão ali para proteger a vagina e para limpar a vagina, porque ela é um órgão Uhum. autolimpante. Aquele muco que geralmente a gente observa na calcinha e a gente fica meio assim, acha que tem alguma coisa errada, não necessariamente. É a vagina que está se Uhum. limpando. Então, quando você vai lá com aquela mangueirinha, aquele jato d'água, você limpa tudo. Você tira todas as bactérias boas e aí você fica mais suscetível a desenvolver infecções, entendeu? Por fungos oportunistas que estão ali, e como não tem mais aquela proteção, eles se proliferam muito e aí acaba gerando um problema. Então, vagina não se lava nunca. Olha só, gente, interessantíssimo isso, porque tem muita gente que infelizmente lava a vagina, compra esses sabonetes com Sim, cheiro, taca lá dentro. Eu já ouvi assim histórias de passar com algodão lá dentro, sabe? Umas coisas assim, realmente que não pode. Então, se você é homem, tem filha mulher, sabe? Quando tiver na idade, né? Falar para a mãe, de repente, se tiver mãe, conversar. Você que é mulher, você que é homem, que tem um corpo com vagina, presta atenção nessas coisas, assim, não pode, não se deve fazer isso. Depois eu vou trazer um pouquinho da caixinha que eu trouxe hoje. Eu trouxe um causo, né? Uma, eu trouxe uma publicação lá que contava o caos de uma mulher que achava que tinha que tirar o como chama aquele copinho? O copinho menstrual mesmo, o né? coletor. O coletor menstrual, isso. Ela achava que tinha que tirar o coletor menstrual toda vez que fosse fazer xixi. E aí eu fiz uma caixinha perguntando se lembrava, se alguém lembrava de alguma coisa. E vieram várias coisas interessantes, assim. Mas terminando aquela caixinha da semana passada, também teve a pergunta sobre o clitóris, se ela é só aquela pontinha externa que você mostrou aí, inclusive na vulva, né? É Uhum. só esse botãozinho aí? Não, gente. O clitóris, ele é muito maior do que a gente vê. Na verdade, o que a gente vê na vulva, nessa região aqui, essa pontinha, a gente chama de glande do clitóris. Então, é realmente só uma pontinha. Mas, na verdade, o clitóris, ele é muito maior. Então, esse é o nosso clitóris, tá? Aqui é onde fica o canal vaginal e a uretra. Então, ele abraça a vagina e ele tem os bulbos, que são essas duas partezinhas gordinhas aqui, que é onde abraça, que se enchem de sangue quando a mulher está excitada. Então, ele enche de sangue aqui nos bulbos, enche de sangue na glande, fica ereto, assim como o pênis. Porque, para quem não sabe, o clitóris e o pênis, eles têm tecidos muito semelhantes. Eles têm uma formação embrionária muito semelhante. Então, ele também fica excitado, ele também fica ereto. E aí, ele se estende por toda o canal vaginal, né, na parte interna. Então ele fica assim, dentro da vagina, deitadinho.
com a pontinha pro lado de Uhum. fora. E aqui os dois bulbos e as duas perninhas deles, nós chamamos de cruz, envolvendo o canal vaginal que fica aqui dentro. Por isso que é possível que a mulher tenha um orgasmo só com a penetração, sem que haja o estímulo na parte externa. E aí muita gente fala, mas o orgasmo que vem da penetração é diferente do orgasmo clitoriano. Não é? É a mesma coisa. Então, orgasmo é sempre clitoriano quando a gente fala de estímulo na genitália, porque seja na parte externa ou seja internamente, ele sempre está sendo estimulado. Inclusive, o ponto G, que todo mundo adora falar, que é muito famoso, até hoje não existe uma comprovação científica de que ele realmente seja um ponto específico. Uhum. Na verdade, ele nada mais é do que uma região mais sensível do clitóris, que fica na parede anterior do clitóris. E aí, quando você palpa, a mulher sente mais prazer naquela região, mas ela tá tocando, na verdade, o clitóris, só que na parte interna também, não só na parte externa. Uhum. Então, ele é bem grande. Bem, bem interessante. Ele pega toda o redor, né, da Sim, vagina, pega todo o redor da vagina e o que aparece pra gente lá é externamente só a pontinha. é aquela pontinha. A Isso. Mara tá perguntando quando ou que você pode falar sobre o uso de protetor diário. Existe um protetor diário para vagina? Não sabia disso. Ou para vulva? Existe e é péssimo, não recomendo. É como se fosse um absorvente, só que ele é pequenininho, tá? Então você Ah, coloca sim. ali no fundo da calcinha e ele devia chamar protetor de Uhum, calcinha, que ele serve para isso, só para proteger a sua calcinha de não ficar suja de muco, porque ele é uhum. completamente contraindicado. Pelo menos eu não gosto. Porque a única Abafa, função, né? exatamente, a única função dele ali é abafar a vulva, abafar a vagina, e isso daí é um Aham. perigo, certo? É um perigo porque, gente, a vagina ali, a vulva toda, já é um local abafado por natureza, porque na maior parte do tempo você tá de calcinha, tá de roupa. Então já é um lugar que fica Uhum. abafado, quente. Então, as chances de proliferar bactéria ali, se você não mantiver uma higiene adequada, já é grande, por ficar abafado. Quando você coloca o protetor, isso daí só piora. E aí eu já ouvi muitas pacientes falando que usam o protetor porque se incomodam com a quantidade de muco que a vagina produz. E aí coloca lá para não se sentir incomodado. Só que o efeito que dá é um efeito rebote. Ao invés de diminuir a quantidade de muco, você aumenta a quantidade de muco. Porque a vagina tenta, ao máximo, eliminar e fazer a limpeza dela através do muco. Então, começa a ter uma maior secreção de muco por conta desse abafamento exagerado que fica ali na calcinha pelo protetor diário. Então, por isso, não é indicado. E é um dos motivos que causam o escurecimento da vulva também. Uhum. Isso a gente tem percebido que é ruim até o absorvente mesmo, né? O que a gente usa tradicionalmente, a maioria ainda das pessoas ainda usam aquele absorvente tradicional que a gente compra no mercado, que tem aquele plástico também, né? Cheio de produto E é só químico. exatamente, é por alguns dias, mas ainda assim era bom se evitasse, né? Por isso que hoje a gente está tendo outras alternativas, descobrindo algo que também é ancestral, que é o absorvente de paninho, só que hoje muito melhor, muito mais elaborado, com o desenho da calcinha, né? Sim, Então, acho que é interessante a gente ir revendo aí esses conceitos. A sim. Joyce perguntou, e aqueles lenços umedecidos para adultas, no caso? Também É não é ruim? indicado. Como... Eu também não gosto, porque tem muito produto químico ali. Então, por Uhum, conta do produto químico, quando você passa na região da vulva, vai ficar, né, resíduos daquele produto químico que estava ali no lencinho. E isso também causa um desequilíbrio da flora da vagina. Então, assim, eu também não gosto deles. O que eu não me uhum, importo, que eu falo que até é benéfico, é você usar o lencinho umedecido para se limpar depois de fazer cocô, por exemplo. Porque aí você vai limpar o ânus, você não vai passar na vulva, nada ali. Aí eu até acho interessante, porque só o papel ele não limpa direito. Então, usar o lencinho ou lavar de preferência é o melhor.
Mas na vulva eu também não sou fã, sabe? Uma emergência, às vezes, assim, Uhum, muito esporádico, você tá fora de casa, não sei. Ok, até passa. Mas tem gente que faz isso rotineiramente. E aí eu já não acho bacana. uhum, Nada que é muito sim, perfumado, gente, nada que é muito industrializado foi feito pra vagina, nem pra vulva. Nada. Tudo faz mal. certo. A Mica perguntou: dormir com calcinha faz mal, Jéssica? Ó, não é que faz mal, mas também não faz bem. Então, assim, se você puder dormir sem calcinha, é a melhor coisa. Na verdade, se você puder passar o máximo de tempo possível sem calcinha, é melhor. Então, assim, quando você estiver em casa, tranquila, fica sem a calcinha, fica só com o vestido ou com um shortinho larguinho, porque ela passa muito tempo, Uhum, ainda mais que as mulheres têm uma tendência a usar as calcinhas inadequadas, né? Ninguém usa aquelas calcinhas de vó, de algodão, que são as indicadas. Sempre quer usar calcinha de nylon, calcinha de renda, e aí aperta, abafa. Então, dormir sem é muito bom e ficar o máximo de tempo possível também é o mais indicado, porque ajuda a refrescar a vagina e manter a microbiota saudável. Então, é uma opção muito interessante. tem algumas calcinhas que elas têm o fundo só de algodão, também já ajuda, né? Sim, já ajuda. É melhor do que você usar, né, uma calcinha que é toda feita de um material que não é Uhum, apropriado. sim, mas ainda melhor dormir sem, deixar Ainda, respirar um ainda pouco. melhor dormir sem, gente. Deixa a bichinha respirar, coitada, que ela fica abafada o dia inteiro na calcinha, na calça jeans. Nossa, não. Deixa ela respirar um pouquinho. Sim. Ela A precisa Suelen também. falou que antes ela escutava que lavar a vagina depois do ato sexual evitava engravidar. Sim, muitas mulheres faziam isso, mas assim, é um risco que não vale a pena e também eu acho que é tipo mito isso, entendeu? Gente, é muito rápido. Não tem como você Uhum, evitar que algo assim aconteça lavando. O que tinha que ir já foi. Então, é um risco que você vai correr que não vai adiantar em nada. sim. Exercícios íntimos são iguais para todo mundo, Jéssica? Não. E isso é uma coisa que muita fisioterapeuta briga ainda, porque sempre relacionam a físio com o pompoarismo. Pompoarismo são exercícios íntimos? São. Só que são exercícios que, assim, foi desenvolvido a partir de uma técnica milenar e ele é igual para todo mundo. Então, assim, você Uhum, pode ter uma disfunção do seu assoalho pélvico que você nem sabe. E aí você começa a praticar esses exercícios sem ter orientação e isso piora. Ou então você não tinha nada, estava tudo bem. Começa a fazer exercício errado e piora. Então, assim, contrair uhum, a vagina, contrair os músculos, não é tão difícil. O mais difícil é a mulher ter o relaxamento. E aí, quando não relaxa totalmente, é onde começa a aparecer as dores. Eu vi que até perguntaram ali em cima, eu vi que até perguntaram ali em cima, né, sobre essa questão de doer, né, quando o pênis às vezes parece que tá machucando. Pode ser isso, pode ser uma disfunção do assoalho pélvico causada por contrações inadequadas ou por outros motivos. E pode ser também por um ressecamento da mucosa, a vagina fica ressecada, não tem tanta lubrificação, não investiu em preliminar, partiu direto para a penetração. E é isso onde começa a aparecer dores, né, onde machuca. Mas os exercícios, eles não devem ser feitos assim, à torta direito, sem nenhuma recomendação, comprando curso online, por exemplo. sim, é igual atividade física em casa. Eu tenho uma amiga que ela é educadora física, ela fica nervosa assim com algumas coisas, porque fala, gente, isso aí vai destruir a coluna e vai, enfim, é a Exatamente. mesma coisa, né? Se você não sabe fazer, então é melhor que não É faça. melhor que não faça. A Regina está perguntando o que faz causar dor quando na hora do orgasmo, na região onde o pênis penetra em volta por fora. Será que a gente consegue entender Ó, melhor? essa O dor, que pode causar dor quando, né, no orgasmo, na região onde o pênis penetra em volta por fora que ela sente dor? Acho que é isso. Ou ela sente, né? Ou já ouviu falar. então, com relação ao orgasmo, já fica um pouco mais complexo da gente saber, porque é muito Uhum, incomum que você sinta dor por conta do orgasmo, certo? O que acontece de dar dor, principalmente na região mais externa,
da vagina, do lado mais aqui na partezinha aqui mesmo, assim, do lado de fora, é que às vezes não tem lubrificação suficiente ou a mulher não estava excitada o suficiente e aí na hora da penetração gera muito atrito e o pênis machuca na hora que tá passando. Então pode ser isso. Com relação ao orgasmo, a única coisa que eu consigo imaginar é que quando a mulher tem orgasmo, ela acontece várias contrações rítmicas. Então pode ser que entre uma contração e outra, a mulher aperte muito o pênis do parceiro e aí ele passe com mais dificuldade, e aí é onde gera mais atrito e acaba causando uma dor. É a única coisa que eu consigo pensar que tem a relação com o orgasmo. Aham. Tem uma perguntinha aqui, acho que na caixinha de pergunta, deixa eu ver. A, a 12, antes, aqui. Antes era lavada depois do ato sexual para não engravidar. Sempre escutei isso. Ah, Sim, é. eu Tá já escutei trazendo bastante isso. isso também. Uhum. Mas não, E gente. aí eu trouxe hoje, né? Eu tava falando, eu trouxe hoje uma caixinha lá com o caso. Então ela achava que tinha que tirar o coletor menstrual toda vez que fosse fazer xixi. E aí lembraram de algo que aconteceu no Big Brother Brasil ano passado, de uma moça também lá que colocou um OB para uma prova de resistência porque ela acreditava que não, que assim se ela fizesse xixi o OB queria receber ali, então ela não ia precisar sair da prova. Gente, que loucura, né? A pessoa realmente acha que faz xixi pela vagina. O lugar onde faz xixi é a uretra, não tem nada a ver, né? Essa vulva sua, aparece a uretra aí também, né, Aparece, dá pra Jéssica, gente pra ver, ó. gente mostrar. Ó, a uretra, Ah gente, lá. é muito pequenininho. Às vezes você só vai conseguir olhar se você pegar um espelhinho, abrir as pernas e olhar bastante, porque é muito pequenininho. E ela fica logo abaixo aqui, ó, do clitóris. É por aqui que sai o xixi. Agora, E aí menstruação, o o OB, OB tá lá dentro. o OB tá aqui dentro, ó, do canal vaginal. Isso. Então não são o mesmo canal. Então não adianta colocar o OB aqui que você não vai conseguir evitar nada. Mas eu lembro E desse aí caso. teve. E na época eu Você fiquei, lembra? gente. E assim, se você for ver, era uma mulher adulta, uma mulher aparentemente instruída, já tinha faculdade e tudo mais. E ainda assim não sabia. Para você ver como que é tabu falar de saúde íntima até com mulheres que são mais instruídas. Agora você imagina uma mulher que não teve tanta instrução. Como que fica mais difícil ainda ter Uhum. esse tipo de conversa? Sim. E aí essas vieram na caixinha, ó. Uma vez usei plástico filme porque não tinha camisinha. Olha o perigo. Não dá para substituir a camisinha por nada, né, Gente, Jéssica? não dá. Às vezes o que você fez aí não adiantou nada. Você só se expôs a um risco maior, né? Duas vezes. Você se expôs ao risco de pegar alguma doença, ou então, sei lá, de engravidar, e ao risco de ter um material que não foi feito para isso dentro da vagina. Como eu falei, a vagina é ácida, Uhum. gente, né? Qualquer coisa vocês podem sair colocando lá dentro. Entendeu? O negócio deve estar Sim, todo sujo, teve contato com mão, com outras superfícies. Então, não façam isso não. Não tem camisinha, é melhor nem fazer, então. sim. Olha essa. Como não tinha lubrificante, eu usei sabonete líquido. Fiquei com uma baita alergia. Menina, Gente do céu. que Jamais. Dá até loucura. aflição aqui. Né, também, lubrificante é outra coisa que não dá para substituir. Tem gente que passa cuspe, né? Sim. Gente, essa pessoa ela é muito corajosa. Que olha o Muito. risco que ela se expôs, minha Nossa Senhora. E eu tenho É certeza que aquela ela, admira a coragem, porque noção. noção, não tem muita, amiga. Mas assim, você fez isso e eu tenho certeza que não lubrificou nada. Porque, gente, lubrificante só existe dois tipos. Tem o lubrificante que você compra e tem o lubrificante que a sua vagina produz. Todo o resto que o pessoal inventa. Não, esses dias, num dos vídeos que eu falando sobre isso, sobre a saliva não ser lubrificante, uma pessoa falou que usou, isso ainda foi pior, eu não sei se é pior ou não, mas a pessoa usou para fazer sexo anal. Ela usou sorvete como lubrificante. Uma outra menina Nossa, comentou que usou shampoo como lubrificante. nossa.
Eu falei, gente, essa galera tá muito equivocada, porque assim, e é muito corajosa, porque eu não consigo entender como uma pessoa olha pra um sabonete, pra um shampoo e fala, vou passar isso aqui que vai dar Dá bom, pra usar. dá pra usar. Uhum. Uhum. Completamente loucura, assim. Na verdade, ensaboou e não lubrificou, Exatamente. já está dizendo. Fez Ensaboar, fez espuma. espuma ali, ficou um negócio tudo esquisito, não lubrificou nada. Oh, meu Deus. E aí, lógico que provavelmente vai ter uma alergia, uma consequência, né? Aí Descamação. depois vai lá no É muito médico, perigoso. falar que tá com alguma coisa estranha ali, aí o médico pergunta, mas o que você fez de diferente? Fiz nada. É, Gente, você acha que o bem médico é assim. bobo? Não fez nada. Nossa, é muito perigoso. A Regina está dizendo ser largo ou não, o homem é capaz de sentir isso, se está largo ou não? Ou é apenas a lubrificação que faz a diferença? Ó, a mulher é capaz de sentir que tá, como eu falei, é uma sensação, né? De que a vagina tá mais larga. Então eu creio que o homem também consiga ter essa diferença. Porque quando a mulher começa a fazer os exercícios íntimos, começa a fortalecer essa musculatura fica mais hipertrófica, ela fica maior. A mulher sente mais o contato do pênis dentro da vagina e isso aumenta o prazer dela. Então eu creio que é uma sensação que é tanto para o homem quanto para a mulher, que ambos consigam sentir essa diferença. Uhum. A Fernanda trouxe, já escutei de amigas que usaram manteiga, e a Jé sabe de quem estou falando. Gente, péssimo. Isso mostra o quanto que a gente ainda precisa falar sobre isso, né, Sim, Jéssica? O quanto que ainda a gente precisa falar. O umbigo também é algo que acho que veio aí de gerações por gerações, né? De gerações anteriores. Acho que para, sei lá, inibir a curiosidade das mulheres, se uhum. tocar, né? Então perguntava de onde nasce, de onde sai, por onde engravida, é pelo umbigo. É a mesma coisa de dizer que se comer melancia, comer a semente, tinha muito isso também, né? De comer a semente da melancia engravida. E aí isso é uma brecha, inclusive, para abusos sexuais, né? Para Com certeza. abusos é uma brecha para a criança, porque ela acredita que, principalmente para a criança, porque ela realmente acredita que se ela comer a semente da melancia, ela vai engravidar, mas se deixar um abusador tocar, né, um pedófilo tocar nela, isso não vai acontecer nada. Sim. É uma loucura essa É, disseminação é por isso que eu falo, gente. dessas informações. Educação sexual não é falar de sexo. E eu acho que todo mundo que trabalha com educação sexual enfrenta essa barreira. Porque, assim, é uma coisa que dá margem tanto para quem não tem acesso a essa educação, quanto para quem está falando disso. Porque quem fala de Uhum, educação sexual, principalmente na internet, que é terra de ninguém, né, que todo mundo fala o que quer a todo momento, está muito exposta a sofrer várias coisas desagradáveis, principalmente quando é uma mulher falando. Então, uma uhum, mulher falando sobre sexo na internet dá margem para a pessoa achar que ela está procurando por isso, que ele pode assediar ela verbalmente, pode mandar foto, fazer um monte de coisa. E quando a gente fala de pessoas que não têm acesso a essa educação sexual, principalmente crianças, é a mesma coisa. Porque você deixa aquela pessoa na ignorância. Entendeu? Você não conversa com o seu filho, com a sua filha, sobre de onde vêm os bebês, qual é a função da genitália, o que é um toque apropriado no corpo dela, o que é um toque que não é bem-vindo. Não se fala sobre isso. E aí, quando acontece um uhum. abuso, a criança não consegue identificar. Então, assim, uma vez eu tive uma experiência muito interessante, foi na faculdade ainda, que eu fui dar uma. A gente foi fazer tipo uma palestra para falar sobre educação sexual nas escolas. E assim, a gente Uhum. fez. Foi uma semana que a gente falou sobre vários temas, e aí educação sexual meio que, tipo assim, ninguém queria pegar, ninguém queria falar sobre isso dos alunos ali da Físio, e aí eu fui para falar sobre isso. E eram grupos menores, então as pessoas eram de adolescentes, deviam ter em média, acho que 13, 14 anos por aí. Então, como eram grupos menores, eles se sentiam muito à vontade de compartilhar as vivências deles.
E a gente falou sobre tudo, desde anatomia até sobre prevenção e também sobre abuso. E uma das alunas que estava na sala era uma aluna que já tinha relatado para a professora que tinha sofrido abuso. Talvez se aquela criança tivesse sido instruída sobre o que é um toque que não é bem-vindo, sobre coisas da genitália dela e tudo mais, talvez ela pudesse ter evitado, talvez ela pudesse ter contado para alguém. Então, é um Uhum. assunto que é muito importante e eu defendo isso mesmo. Essa história de criança não pode saber sobre educação sexual, para mim, isso aí não existe, não. Sim. Eu também já fiz um trabalho de educação sexual em escola, para a mesma faixa etária, inclusive, né? E uma menina veio me perguntar se ela fizesse, acho que ela já se masturbava com boneca. Foi isso que eu entendi, mas ela não queria dizer, né? Assim, mas ela falou, se eu ficar assim fazendo com a boneca, eu vou engravidar? E ela tinha essa idade, 13, 14 anos também. Sim, O papel filme pode ser usado para sexo oral na mulher? Isso, o Michel está perguntando aqui, e é algo que as mulheres lésbicas recebem muito, essa orientação, né? sim, Sobre fazer o sexo oral com papel filme. Já ouvi, inclusive, de receberem essa orientação de introduzir. Introduzir, a gente já falou aqui, né? Jamais introduzir papel filme ou sim. outras coisas que substituam camisinha. E assim, eu acho que nesses casos, até o próprio plástico filme ele pode ser substituído. Eu nunca tinha ouvido falar do plástico filme em si, para relações entre mulheres. Mas eu já ouvi falar de você pegar uma camisinha masculina e cortar. Você corta Uhum. essa camisinha no meio, abre ela e aí você coloca ela na vulva para poder fazer o sexo oral. Também eu vi que existem umas calcinhas de látex, né? Que a mulher veste a calcinha e ela fica protegida ali. E também tem umas coisas que agora eu esqueci o nome, mas ele é usado em consultório de dentista, que parece um plástico filme e que você pode colocar na região também para fazer sexo oral. É aquelas gambiarras que as mulheres precisam fazer porque ainda não inventaram nada que proteja, né, contra ISTs no sexo entre mulheres. Sim. Uhum. Eu trabalhei em uma ONG de direitos humanos com enfoque na sexualidade por um tempo. Foi através dela, inclusive, que eu fui fazer essa palestra. Uma palestra, na verdade, era uma educação ali sexual, né? E, e a gente ensinava isso da camisinha. Então a gente rasgava a camisinha, né? Tirava aquela auréola. Infelizmente eu não tenho nenhuma camisinha aqui. Mas aí você usa esse elastiquinho, inclusive, para prender o cabelo, dá para usar. Depois Uhum, rasga o resto da camisinha e uhum. deixa ela compridinha, assim, para poder fazer o sexo oral, Sim, né? Entre mulheres, ou até mesmo o homem pode sim. usar com a É, sua parceira. é uma opção, né? Aham. E aí, uma última questão aqui, que foi trazida lá na caixinha de perguntas, falando no grupo de apoio do WhatsApp, uma gestante advogada perguntou por qual buraco o bebê ia sair. E ela tem uma continuação aqui, vamos ver. Se era o buraco do xixi ou por onde fazia amor. Então é isso, assim, a gente já respondeu, né, que o buraco de fazer Sim, xixi é a uretra, então é pelo buraco que faz amor, se é sim. assim né, a pessoa aprendeu a falar, a chamar, mas é isso, é pelo mesmo buraco que o pênis entra, é o buraco onde sai o bebê depois, Sim. né? E É, os hormônios, inclusive, são muito parecidos. É isso que a gente tanto fala aqui como doula, né? Que precisa sentir relaxada, tranquila, para que essa sensação de dor seja diminuída, né? A contração que vem com uma dor e tudo, essa sensação de dor, ela não precisa ser sinônimo de sofrimento e nada nesse sentido. A gente pode diminuir essa sensação de dor pelo espaço que está, né, harmônico, tranquilo, sim. com pessoas de confiança. Quando eu engravidei a primeira vez, né, eu fui procurar uma doula, eu não sabia o que era doula, então me indicaram uma doula, eu fui ao encontro dela. E uma das coisas que ela me chamou atenção e que eu falei, nossa, eu preciso realmente de uma doula, foi quando ela disse para mim, se você
não estiver relaxada, tranquila, vai ser bem próximo do que é um abuso sexual, do que é uma coisa forçada, e vai doer mais. A percepção da dor vai ser maior, entendeu? É a Sim, mesma coisa. Quando você faz um sexo com prazer, você nem sente dor, não tem que sentir dor, né? Então, não, o parto, a dor, não é sinônimo de sofrimento. Tem gente que tem prazer, inclusive, com dor, né? Acho que é sim, sadomasoquismo que chama. sim. É Então, uma linha dá muito para tênue relacionar. entre dor e Uhum, prazer. Geralmente é uma linha muito tênue. E eu lembro que uma vez, quando eu fui falar sobre violência obstétrica e aí eu fui pesquisar mais sobre o assunto, eu assisti um documentário da Netflix que é O Renascimento do Parto, chama, acho que era o terceiro, sim. em que um dos casos da gestante lá, ela conseguiu, durante o trabalho de parto, ela, em vez de ela estar sentindo dor, ela estava sentindo prazer. Não era dor que ela Uhum. sentia. E aí depois teve uma discussão em cima disso, de uma, acho que era uma sexóloga falando que os filhos, as pessoas que ficaram sabendo dessa história, tipo, acharam um cúmulo, acharam um absurdo. Aí ela se perguntou, falou assim: "Ah, mas então tudo bem pra você, a sua mãe quase morrer de dor pra ter você, mas quando é uma coisa gostosa e prazerosa, você acha que tem alguma coisa errada? Então tudo bem pra você sua mãe sentir dor." Como as pessoas banalizam a dor e condenam o prazer, né? É uma coisa muito, muito doida, assim. Exatamente, exatamente. A gente precisa mudar isso, precisa mudar essa forma, né, de encarar as coisas. Sim. Então, gente, é isso assim. Se tiver alguma pergunta a mais, a gente está com 4 minutos já, passou super rápido. Passou muito Foi rápido. uma conversa super gostosa. Eu acho que deu para esclarecer várias coisas aqui. Eu tinha certeza que falar sobre esse assunto ia trazer à tona várias questões, né? E que essas questões podem ser inimagináveis, assim, de como a gente ainda precisa falar sobre isso, bater nessa tecla, o quanto é importante a gente passar agora o que a gente sabe, o que a gente aprendeu para outras pessoas, que são informações realmente verídicas, né? E Sim. parar de ficar levando informações erradas para frente, assim, porque realmente passa, né? Vai passando mesmo as informações, inclusive as informações erradas vão passando. O anticoncepcional tira a libido? A Mica perguntou. Gente, é uma queixa muito recorrente. Eu não sou médica, então eu não vou poder explicar certinho os mecanismos que isso acontece, mas o uso do anticoncepcional, ele pode sim atrapalhar no desejo sexual e também na lubrificação. Porque eu, pelo que eu Hum, sei, assim, como leiga, né, como que eu pesquiso fora da área da medicina, é que dependendo do anticoncepcional que você toma, ele pode se alimentar, então ele capta a testosterona que tem livre no corpo da mulher. E aí essa diminuição da testosterona é o que causa a diminuição do desejo sexual e também da lubrificação. Então pode acontecer. eu acho que foi, nossa, muito esclarecedora mesmo, assim. O anticoncepcional é algo que também a gente tem que se perguntar aí, né, se realmente é o único método que a gente tem que usar, porque traz vários danos para o nosso corpo, não só nessa Sim, questão sexual, mas trombose, né? Aumenta o risco de vários. E é isso, né? É engraçado que a gente engravida, a gente pode engravidar uma vez no ano. O homem, ele engravida quantas mulheres, né? Ele aí puder, assim. E nós é que temos que tomar exatamente. anticoncepcional e Eu, ferrar com o nosso corpo, eu né? participei de uma discussão, de uma palestra de uma pesquisadora, que assim, gente, na hora que eu vi aquela mulher falar, eu olhei para ela e falei, gente, quando eu crescer, eu quero ser essa mulher. Porque ela trouxe muito argumento, e ela é pesquisadora direta na área. E ela tava falando, tipo assim, gente, não é que não existe anticoncepcional masculino, existe. E já é comercializado, inclusive fora do Brasil. Só que os homens não querem tomar, os homens não querem usar, porque tem um Não tem monte de. demanda, então Não, não é vendido, né? e tem um monte de efeito colateral. Então os homens não querem tomar, entendeu? A gente Claro. pode sofrer com os efeitos colaterais porque eles não são visíveis. Agora, como um dos Uhum. efeitos possíveis é a impotência, muitos homens não querem tomar. Entendeu? E já existe mais de um método, inclusive, para que os homens usem, né? E eles não querem nenhum porque é muito para eles, né? São muitos efeitos colaterais para eles.
E a gente é que se lasca Aham. nessa história toda. É isso mesmo. Bom, Jéssica, por hoje é isso. O Fernando diz que concorda demais sobre a educação sexual, já desde o início da puberdade, não só para as meninas, sendo tão importante quanto para os meninos. Sim, para a sala inteira, para todo mundo. A gente precisa falar sobre isso com os meninos, inclusive, né? Porque esses meninos vão ser pai de meninas também. Eu Sim, acredito nisso, então a gente precisa disseminar isso. com Sinto certeza.